Você está tentando encontrar Deus nas alturas, mas Ele está tentando te alcançar no silêncio. Você ora, acredita, lê a Bíblia, mas no silêncio do seu quarto ainda sente um buraco dentro de si. E aí vem a dúvida cruel: será que tem algo errado comigo? Ou pior, será que Deus se afastou de mim? Hoje a gente vai falar sobre essa sensação de vazio espiritual, mesmo quando se tem fé. E eu quero te mostrar que talvez isso seja exatamente um sinal de que Deus está mais perto do que nunca. Então fica comigo até o final, porque essa conversa pode virar uma chave dentro de você. Muitas pessoas acham que ter fé é sinônimo de estar sempre bem, que quem acredita em Deus não pode sentir tristeza, dúvida ou aquele vazio sem nome que chega do nada como um vento frio em dia de sol. Só que isso não é verdade. Aliás, é exatamente o contrário. Porque às vezes a dor maior não é a ausência de Deus, é a ausência de sentido. A fé não te isenta da dor, ela te dá forças para atravessá-la com sentido. Na Bíblia, os grandes homens e mulheres de fé também sentiram esse vazio. Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, clamou no Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase ecoa até hoje, porque resume um sentimento profundo, a sensação de ter sido esquecido por aquele em quem você mais confia. E isso dói. Talvez você também já tenha se sentido assim. Você ora, você agradece, você faz tudo certo, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente um buraco, uma ausência. E aí vem a culpa. Será que minha fé não é o suficiente? Será que Deus se afastou de mim? Será que eu estou falhando espiritualmente? Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a força da minha voz. Sentir-se longe de Deus não é sinal de fraqueza, é parte da jornada. Muitos dos que hoje inspiram o mundo com suas palavras de fé passaram por noites escuras da alma. Jesus, em sua dor mais humana, também repetiu as palavras de Davi na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como está em Mateus 27, versículo 46. E se até o próprio Cristo sentiu esse silêncio, e se até o Filho sentiu o silêncio do Pai, por que você, que é humano, não poderia sentir? A espiritualidade verdadeira não anula a dor, ela abraça, entende e transforma. O vazio que você sente não é ausência de fé, é um chamado para ir mais fundo, para sair da superfície, para silenciar o barulho externo e reencontrar Deus, não fora, mas dentro de você. Tem um pensamento do psicólogo suíço Carl Jung que diz o seguinte: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E talvez seja justamente aí que mora o nó invisível de quem sente esse vazio mesmo tendo fé. A gente cresce acreditando que basta olhar para cima e confiar. Mas muita gente esquece de olhar para dentro, de confrontar o que sente, o que vive, o que repete no piloto automático todos os dias. Talvez o que machuca não seja o que falta, mas o que sobra de coisas que não fazem mais sentido. O vazio não vem da ausência de fé, vem de uma desconexão com o sentido da própria vida. Você acredita em Deus, mas sua rotina não te inspira. Você ora por prosperidade, mas vive com medo de não ter o suficiente. Você fala de amor, mas se julga o tempo todo em silêncio. Percebe o conflito? A espiritualidade sem autorreflexão pode virar auto-engano, uma fé de frases prontas, de repetições automáticas, como se fosse uma crença que vive no discurso, mas não no corpo e nem nas decisões. Joe Dispenza fala muito sobre isso. Segundo ele, não basta acreditar com a mente racional. Se suas emoções, hábitos e comportamentos diários estão desalinhados com aquilo que você diz crer,
seu cérebro entra em estado de incoerência interna. E onde há incoerência, há sofrimento. É como se você estivesse tentando manifestar um novo futuro, com a mesma mente, o mesmo sentimento e as mesmas atitudes que criaram o passado. Não funciona. O cérebro humano, quando vive esse conflito entre crença e comportamento, interpreta como perigo. Ele ativa os mesmos circuitos do estresse, da ansiedade, do medo, e aí você se sente desgastado, confuso, desconectado. O céu parece fechado, mas quem está trancado é o lado de dentro. Então talvez o vazio que você sente não seja espiritual no sentido místico, mas um sinal de que é a hora de alinhar a sua fé com aquilo que você vive e sente de verdade. Uma das maiores mentiras que a nossa mente conta quando estamos em dor é essa: Deus te abandonou. Mas eu quero que você ouça isso com o coração aberto. Deus nunca sai de cena, jamais. Só que às vezes ele se cala. O céu às vezes responde com silêncio, mas nunca com indiferença. E não é porque te rejeitou, é porque ele quer que você se escute. Deus é pai, e um bom pai não responde tudo na hora. Um bom pai ensina através do silêncio, porque sabe que o silêncio obriga o filho a parar, refletir e crescer. Tem um momento muito profundo na Bíblia em 1 Reis 19. O profeta Elias, que havia feito milagres, enfrentado reis e vencido batalhas, entra num deserto. E ali, quebrado, esgotado, ele deseja a morte. Senhor, tira minha vida, já deu, eu não sou melhor do que meus pais. Ele, o profeta de Deus, também se sentiu vazio. Mas Deus não o repreende, nem grita, não exige que ele tenha mais fé. Em vez disso, Deus faz Elias dormir. Depois o alimenta com pão e água. E só então, quando Elias já está pronto, Deus se revela. Mas não no fogo, não no terremoto, não no vento forte. A Bíblia diz que Deus veio no sussurro suave de uma brisa. E aqui está o segredo. Deus não grita, porque Ele habita no silêncio. Ele fala baixo para que você silencie por dentro. O problema é que a gente vive cercado de ruídos, externos e internos. Comparações, julgamentos, autocobrança, medo. A mente faz tanto barulho que a alma se perde no meio. E aí você não escuta Deus, mas acha que Ele se foi. Mas Ele nunca foi. Ele só está te reposicionando. Talvez o que você sente como vazio seja, na verdade, direção disfarçada. O silêncio dele é o convite para você se voltar para si, para a essência, para a comunhão, para escutar o que realmente importa, sem distrações, sem máscaras, sem pressa. Às vezes, o vazio que você sente não é a ausência de Deus, é você se perdendo de si. Mas a boa notícia é, Deus ainda está lá, esperando, soprando suavemente no seu espírito para te lembrar: eu nunca saí, só quero que você se volte para dentro. Chega um momento em que a pergunta precisa mudar. Em vez de perguntar, cadê Deus? Talvez o mais honesto seja perguntar, o que eu tenho feito com a fé que eu digo ter? Às vezes o que machuca não é a falta de fé, mas o fato de que ela parou de ser vivida e virou uma repetição automática, uma oração apressada, um amém vazio, um versículo lido no automático, uma crença decorada, mas que não interfere mais na forma como você enxerga o mundo. Por isso, o primeiro passo é reavaliar se a sua fé está sendo praticada ou apenas repetida. Fé não é ritual. Fé é energia em movimento, é decisão diária, é prática vive. Porque não existe fé real sem ação real. Não adianta crer e viver como se não cresce. E aí vem a pergunta que pode te reposicionar. O que isso que eu creio muda no meu dia? Se a sua fé não te inspira a ter mais paciência,
se não te convida a tratar melhor o outro, se não te fortalece no caos, talvez ela esteja apenas ocupando espaço na sua mente, mas não morando no seu coração. Você pode trazer espiritualidade para o seu cotidiano de forma simples, mais reais, como uma meditação com versículo, como uma oração ativa, um silêncio sagrado, um journaling espiritual. Napoleão Hill dizia algo poderoso: a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Mas ele também lembrava que a fé precisa ser alimentada por intenção. Fé não é muleta, fé é movimento, fé é posicionamento. Você pode ter crença, mas se ela não te move, não te cura e não te transforma, talvez ela esteja adormecida dentro de você. E hoje pode ser o dia de acordá-la. Sabe esse vazio que você sente? Se você chegou até aqui, talvez Deus já esteja te tocando, só não do jeito que você esperava. Talvez ele não seja um buraco, talvez ele seja um útero, um espaço sagrado onde algo novo está sendo formado, onde Deus te coloca não para te castigar, mas para te preparar. Você não está no vazio, você está em pausa. E sim, pausas incomodam. A mente quer correr, produzir, resolver tudo, mas a alma, ela precisa de silêncio para florescer. Às vezes, Deus te desconecta do barulho do mundo para te reconectar com o que realmente importa, a sua essência, sua presença, seu chamado. O vazio, na verdade, é fértil. É nele que o novo nasce. É no silêncio que a semente rompe a casca. É na escuridão que o ouro da alma começa a brilhar. Então, se você está nesse lugar hoje, não pense que você está atrasado, ou quebrado, ou esquecido. Talvez você esteja sendo chamado para mergulhar mais fundo. E eu estou aqui, caminhando com você nessa travessia. E se você permitir, Deus vai usar esse espaço de dor para te transformar em alguém ainda mais inteiro. Alguém que não apenas acredita em Deus, mas que se sente habitado por Ele. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você sentiu que eu falei coisas que você nunca conseguiu colocar em palavras, então comenta aqui embaixo. Eu estou voltando para mim. Esse será o nosso código secreto. Uma declaração silenciosa de que você não vai mais fugir de si, nem da presença de Deus dentro de você. Compartilhe esse vídeo com alguém que parece estar sorrindo por fora, mas que por dentro está cansado de se sentir perdido. Você pode ser a resposta da oração de alguém com um simples gesto. E se você quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui é o lugar onde a fé encontra consciência e o invisível vira real. Até o próximo vídeo.